Mas nós vamos entrar agora na palavra de Deus, Filipenses capítulo 3. Nós temos que ficar atentos ao que Deus tem falado ao nosso meio. E nós não podemos ter vergonha de, às vezes, ler uma coisa que já foi apresentada à igreja. Mas porque não é o texto bíblico, são as revelações que nós perdemos às vezes. Nós não ficamos atentos àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está revelando para nós. Então não é a letra, não é o texto bíblico. Tanto que eu estou começando com Filipenses capítulo 3, para mostrar sobre isso. Filipenses capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Faz isso dia 12 de outubro, pessoal, vai ter os jovens, vai ter o Don't Stop, terceira potência, lá no ginásio do Ibirapuera, né? Isso é uma festa bonita, convide seu filho, seu neto, seu sobrinho, né? Quem é jovem, de 8 a 80, vai ser uma festa bonita. É no ginásio do Ibirapuera, qual o horário? Diz, quem? Começa às 4 da tarde? Começará às 4? Isso. 2 horas está aberto já, o pessoal fazer a festa lá, né? Então, Don't Stop, terceira potência. Não sei por que até você pergunte para eles depois, tá bom? Mas vai ser bonito. Vamos lá, Filipenses capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, às vezes, você repete um texto bíblico, isso é segurança para nós. Por quê? Porque naquele texto bíblico, Deus está nos trazendo o quê? Revelações. Deus está nos trazendo o quê? Instruções, exortações, que nós não podemos perder, como nós vamos ver. Quantas vezes você leu o cego Bartimeu? Quantas vezes você estudou sobre o cego Bartimeu? Eu preguei inúmeras vezes, mas esses dias agora, Deus me deu um entendimento, uma revelação muito bonita lá nessa passagem bíblica de Marcos capítulo 10. Não vou ler tudo não, tá? Vou começar já no 49. Essa passagem começa no versículo 46, mas eu já vou entrar no 49. Marcos capítulo 10, versículo 49. Bartimeu era cego, ele vivia à beira do caminho mendigando. E ouvindo falar que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apesar de ouvir falar que era Jesus de Nazaré, ele não disse: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Ele disse: Jesus, filho de Davi, porque ele conhecia a ascendência humana, ele tinha conhecimento sobre o Senhor Jesus, certamente ele tinha ouvido falar dos milagres, certamente ele tinha ouvido falar das curas, das maravilhas, e ele não queria perder aquele momento em que o Filho de Deus estava passando por ali. Então ele clamou: cala, ninguém está te ouvindo, para com isso. Mas ele não queria perder, ele aumentou a voz e foi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o versículo 49 é o nosso estudo. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Mas por que Jesus não foi até a beira do caminho? Não seria mais humano? Não seria mais caridoso? Imagine, vamos raciocinar, pensar, visualizar aqui esse quadro. Jesus passando, ele era mendigo, cego, começa a clamar. Jesus não poderia. Imagine se você quer dar uma esmola para um mendigo, você quer dar uma moeda para o cego, para o mendigo, você não manda: vem cá, que eu vou te dar uma. Não, você vai até lá, geralmente tem uma cambuquinha, né, uma canequinha lá, e você coloca. Jesus poderia ter feito isso, teria sido mais humano, poderia ter sido mais caridoso. Jesus ter ido aonde estava o cego, não podia. Isso aqui é revelação para nós. O homem estava na beira do caminho. Tem bênção que Deus não vai lhe dar se você ficar na beira do caminho. E tem muita gente que está na igreja e às vezes está na beira do caminho. Uns porque não assumiram Jesus Cristo publicamente, não cumpriram aquela formalidade que Jesus mandou: quem crer e for batizado será salvo. Eu me surpreendo como pregador, de vez em quando eu vejo, porque a igreja aqui é grande, né? Você vê, esse é o primeiro culto, nós vamos ter 6 cultos hoje, passam milhares de pessoas, e às vezes você olha uma pessoa amando a Deus, adorando a Deus, e daqui a pouco aquela pessoa está na fila do batismo. Eu disse: mas a pessoa não era batizada ainda? Quer dizer, não dá para conhecer a todos, né? A conhecer a vida da pessoa. E eu me surpreendo, mas aquela pessoa estava na igreja há tanto tempo, amava a Deus, adorava a Deus, mas não tinha tomado uma decisão. Eu lembro do irmão Lidino, que é nosso irmão lá de São Bernardo do Campo. E o irmão Lidino, ele era muito a esposa, falecida esposa, e
era da igreja, e amava a Deus, adorava, e ele gostava. Eu lembro que a nossa sede era na Praça da Sé, e nós alugamos aqui onde era esse local, que era o Cinemetro, para fazer uma vigília. E ele tinha uma Kombi, uma perua, que ele era empreiteiro, e ele ajudava a trazer para cá. E eu fiquei sabendo que ele não era batizado. Ele não era batizado. E teve uma quarta-feira à noite que ele foi batizado com o Espírito Santo. Se ele foi batizado com o Espírito Santo, ele não podia resistir mais à água. Aí ele foi batizado nas águas. Aí ele contou por que ele não era batizado nas águas. Quando a sua mãe estava partindo, ele fez um juramento. Ele fez uma promessa para a mãe dele: eu nunca vou mudar de religião. Eu vou morrer na nossa religião. Eu nunca vou trair a nossa religião. Mas quando Jesus opera, a Bíblia diz: quem impedirá? Jesus veio, tocou, e ele se levantou e saiu da beira do caminho. Então tem bênção que Deus não poderá dar na beira do caminho. Pode dar cura, pode dar até uma bênção de prosperidade, pode dar até uma bênção especial, mas tem bênção que você não vai conseguir na beira do caminho. Jesus não podia, entenda bem, ir à beira do caminho. Jesus chamou o homem para o caminho. E tem gente que foi ao contrário. Um dia já esteve no caminho, mas ele saiu do caminho. Por quê? Nós vamos ver na frente um pouquinho. E Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. O que levanta o homem não é um recado do pastor Jaime, do missionário, de qualquer pregador. O que levanta o homem é um recado de Jesus. Só a palavra de Deus, só um recado do Senhor é que pode levantar. A palavra do homem não tem capacidade para colocar o homem de pé, mas a palavra de Deus tem. Era um recado: tem de bom ânimo que ele te chama. Estou trazendo um recado dele. Aí vem: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. É claro que você já ouviu muito isso aqui. O que é a capa? Segundo os historiadores, a capa era como se fosse a bengala hoje. Ele se desfez aquilo. Mas eu digo que tem muita gente que já ouviu o recado de Jesus, já recebeu o recado de Jesus, mas não se levanta, irmão. Não vai para o caminho, fica na beira do caminho. Mas por que ele não se levanta? Porque tem que jogar a capa fora, irmão. Ele tem que jogar fora, às vezes, uma mágoa. Ah, de novo isso? É. Um ressentimento, um ódio que ele tem no coração. E tem gente que um dia até jogou a capa fora, mas depois ele pegou a capa de volta e foi lá para a beira do caminho, apesar de estar na igreja, apesar de estar batizado, apesar de estar até no púlpito da igreja, ele está na beira do caminho. Porque com a capa você não fica no caminho. Com a capa você fica na beira do caminho. Tem gente que um dia já jogou a capa fora, mas ele pegou a capa de volta, a mágoa, o ódio, o ressentimento, um pecado não confessado. Ele pecou, não devia jogar aquele pecado fora, não continuou com ele. Avareza, ele poderia falar de mais coisas, que daqui a pouco falarei. Então ele jogou a capa e levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Lógico, ele era cego, queria enxergar. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Irmão, Jesus tinha algo maior para ele. Algo que Jesus não poderia ter dado para ele lá na beira do caminho. Está dando para entender? Muita gente não está recebendo o melhor de Deus. Muita gente não está tendo a salvação, a vida eterna. Mas por quê? Porque não consegue se desfazer da capa. Porque não consegue largar a capa. Consequentemente, a pessoa continua na beira do caminho, apesar de frequentar a igreja, de ter carteira de membro da igreja, de fazer parte do rol de membros, apesar de fazer parte do ministério, mas a pessoa está na beira do caminho. Porque ela carrega a capa, ela está com a capa ainda. Ela está caindo. Jesus não poderá dar essa bênção e a pessoa vai perder o melhor de Deus. Ou Bartimeu não receberia essa bênção se Jesus tivesse ido lá na beira do caminho. Às vezes nós não entendemos porque Jesus não nos atende logo. É porque Ele está trabalhando conosco. Ele está trabalhando no nosso coração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se Jesus é mau, hein? É um mendigo cego, não está dando nem atenção. Se fosse um riquinho, ele pararia, né? Não, ele estava trabalhando com o homem. Ele estava trabalhando com o homem. O homem clamou mais ainda. O homem insistiu. O homem perseverou. Manda chamá-lo. Mas, Senhor,
Não é tão humano? Não seria mais bonito para ti? Não seria mais caridoso o Senhor se dirigir até aquele cego? O Senhor ir lá onde ele está? E poderia Jesus ter ido até lá e disse: que queres que eu te faça? Eu quero ter vista. Pronto, fique curado. Tudo bem, receberia a cura, mas não receberia o melhor de Deus, a salvação, irmão. E tem muita gente não recebendo o melhor de Deus, não recebendo a salvação, não recebendo a vida eterna. Por quê? Porque não joga fora a capa, irmão. Não joga fora, entendo alguma coisa errada que ele faz ou que eles têm e não pode se desfazer daquilo. E o bonito, e logo viu, recebeu a sua cura. Ele dá mais do que pedimos ou pensamos. E seguiu a Jesus pelo caminho. Você vê então quantas revelações tem nesse texto bíblico tão conhecido, como agora o outro, é Lucas capítulo 19. Nós estamos vendo o quê? Passagens bíblicas que nos trazem inúmeras lições, que são inesgotáveis, porque a fonte, que é a palavra de Deus, ela é inesgotável. Você pode ler 1000 vezes, na 1001 você encontrará algo novo. Você pode ler 1000 vezes, na 1001 algo novo falará ao seu coração. Eu estou falando por mim mesmo. Quantas vezes li isso aqui? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era o quê? Rico. Bem, vamos entender a interpretação histórica. Jericó foi uma cidade amaldiçoada. Jericó, naqueles tempos, era considerada uma cidade maldita. Deus falou para Josué não ficar com nada de Jericó. Jericó era uma cidade maldita. Às vezes a pessoa é rica, mas ela tem uma vida maldita, irmão. Que é isso, pastor? Verdade. Jesus não mentiu quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. A letrinha A é artigo definido. Ele não disse: eu sou uma vida, fora dele não há vida, irmão. Pode haver riquezas, pode haver prazeres, mas não há vida. Vida verdadeira não. Salário do pecado é a morte. Jesus, quando veio, disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando nós falamos vida com abundância, todo mundo pensa em quê? Grana, money, né? Ou grana. Não, é a própria vida de Deus, que inclui prosperidade também. Mas é a própria vida de Deus, é Zoé, a própria vida de Deus. Jesus veio trazer a vida que o homem perdeu. Mas ele veio trazer vida, e vida com abundância, a própria vida de Deus que o homem não tinha, porque o homem, Adão, ele foi feito alma vivificante, e nós espírito, nós fomos recriados nele, nós fomos recriados na mesma essência, nós somos a imagem e semelhança dele, isso é muito bonito. Então, quando Jesus estava passando ali, esse homem era rico, mas era um homem que tinha uma vida maldita. Amado, toda pessoa que não tem Jesus, não tem vida. Não se ofenda. Pode ser até rico, pode ser até milionário, é vida maldita. É depressão, é pânico, é suicídio. A taxa de suicídio, ela é maior, não são nas nações dos países emergentes, os países pobres. Não, não. Pesquise isso. E você verá que a taxa de suicídio é maior nas nações poderosas, nas nações do primeiro mundo, nas nações ricas. Por quê? Porque não tem Cristo. A Europa, que provou, entenda bem, a revolução, vamos dizer, a renovação, a restauração, ou o que aconteceu no século XVI, final do século XV, começo do XVI, com Calvino, depois com Lutero e outros mais. Eles provaram disso, mas se esfriaram. Se esfriaram completamente. E o que hoje você vê só a América, que provou tanto, que trouxe, entenda bem, o movimento pentecostal do que aconteceu no início do século XX, se esfriaram também. E não estão tendo a vida hoje, de vez em quando você ouve cada coisa assustadora da América, coisas que acontecem, taxas e taxas, entendo, de loucuras. Nunca se ouviu tanta loucura como se vê lá. Mas por quê? Porque eles perderam a vida. Estiveram até no caminho, mas muitos voltaram para a beira do caminho. O Zaqueu estava ali, e a Bíblia diz, e procurava ver quem era Jesus. Não estava satisfeito com a vida dele. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Você já ouviu bastante. Zaqueu não queria olhar para ninguém. Zaqueu não queria conhecer ninguém da multidão. Zaqueu só tinha um alvo. O alvo dele era Jesus. Esse deve ser o seu alvo.
Você pode se escandalizar no meio das pessoas que seguem a Jesus. Muitos discípulos de Jesus que andavam com ele deixaram de andar com ele. Você sabia disso? Depois você fica como lição de casa, João capítulo 6, versículo 66, muitos dos seus discípulos andaram para trás. Talvez você vê um discípulo de Jesus que é até usado por ele, que é até abençoado, daqui a pouco você fica sabendo fulano de tal. Verdade. Eu, no começo da minha caminhada com Cristo, conheci homens de Deus, discípulos do Senhor, que já não andam mais com ele, não. Verdade. Eu conheci homens de Deus, conheci discípulos do Senhor, que até voltaram para o caminho errado. Por isso não procure ninguém, porque aquele discípulo, aquela pessoa que anda com Jesus hoje, ela pode amanhã não estar andando. Por favor, não estou fazendo profecia nenhuma, mas às vezes você olha para uma pessoa, até um homem de Deus que você admira, que você respeita, que foi até usado por Deus para lhe abençoar, talvez usado por Deus até para lhe batizar nas águas, usado por Deus para lhe dar uma bênção, para lhe dar um milagre, mas amanhã ele pode não estar andando mais com Jesus. Porque muitos dos seus discípulos, João 6,66, já não andavam mais com ele. Então não olhe, Zaqueu não queria ver nenhum discípulo, ele não queria saber quem era o Pedro, ele não queria saber quem era Mateus, ele queria ver Jesus, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe Zaqueu, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o com júbilo. Amado, quando você ouvir a voz de Deus, seja rápido em obedecer. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas demoramos para atender. Josué capítulo 7. Veja só. É aquela batalha contra Ai, mas não vou ler a batalha não, já vou no versículo 10 em diante. Josué perdeu uma batalha e chorava diante de Deus. Deus, por que isso não podia acontecer? Deus, eu sou teu, Jesus, essa nação é tua, esse é o teu povo, por que isso está acontecendo conosco? O Senhor está nos envergonhando, ou o Senhor nos abandonou? O que as nações deste mundo dirão a nosso respeito, a teu respeito? Deus deu uma bronca no Josué. Josué, 6º livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, para de bobeira, Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu conselho que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e até furtaram, e até mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigartes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema, coisa que Deus condena, do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomasse chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomasse chegará por casas, e a casa que o Senhor tomasse chegará homem por homem, e será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Isso aqui é figura para a eternidade, irmão, para o juízo final. O que? Naquele dia do Senhor, quem for achado com coisa que Deus condena, vai ser destruído. Pode ser frequentador da igreja, pode ser pastor da igreja, pode ser amigo da igreja, pode ser pessoa que fez muita coisa pela igreja, não funciona. Não funciona. Toda a justiça do homem não apaga a sua iniquidade. Acã, esse soldado, foi destruído. Poderia, mas espera aí, eu batalhei por Israel, eu lutei por Israel, eu entrei lá, eu expus a minha vida, eu fiz tanta coisa por Israel, agora eu vou ser condenado? Vai. Quem for achado com anátema vai ser condenado. Deus não poderá passar a mão na cabeça da pessoa. Só o sangue de Jesus é que lava e que purifica o homem. Aí ele diz aqui para nós, aqui, o que? A nossa mensagem. Então Josué se levantou como? De madrugada. Basta para nós. O que? Deus tinha falado para ele no 14, amanhã. Então Josué não poderia ter feito naquela noite. Josué esperou, o dia virá.
E de madrugada, o que ele fez? Ele se apressou, se apresse. Quando você ouvir a voz de Deus, não pense duas vezes, seja rápido, como aquele caso que eu sempre conto da senhora, que tinha uma dor no ombro, uma bursite, não era curada. Ela sempre estava aqui. Um dia eu dei uma mensagem do perdão, da misericórdia, de perdoar, que senão a pessoa não é abençoada. Ela se apressou. Ela não esperou o pastor Jaime orar. Ela não esperou a hora da oração. Ela abaixou a cabeça e fez uma oração. Ninguém precisa ouvir, ninguém precisava de ouvir. Aí ela falou depois, Senhor, me perdoa como eu perdoo a minha nora. Ela tinha uma raiva, um ódio da nora. Quando ela falou, me perdoa como eu perdoo a minha nora, ela sentiu uma mão tocando. Não era da oração, era a oração dela. O que ela fez? Ela se apressou. Quando ela ouviu o que ela tinha que fazer, ela se apressou. E quando ela disse, Senhor, me perdoa como eu perdoo a minha nora, ela sentiu a mão tocando, a dor foi embora e nunca mais voltou. Se apresse. Se apresse em jogar a capa, irmão. Se apresse em perdoar. Se apressa em tomar uma atitude séria. Vamos voltar no Zaqueu. A pessoa tem que se apressar. Zaqueu não perdeu tempo. Zaqueu, desce depressa. Me convém hoje pousar em tua casa. Zaqueu poderia argumentar, mas como assim? Quem é o Senhor? Como é que eu vou? Peraí, eu sou um chefe. Como é que eu vou receber a ordem do Senhor? Eu sou um chefe dos publicanos. Eu sou um homem muito rico. Não. Então diz o versículo 6, e apressando-se, do capítulo 19 de Lucas, e apressando-se desceu, e recebeu com júbilo, com alegria. Servia ao seu como, pessoal? Alegria. Com alegria, obedeça com alegria. Não, tá bom, só vou perdoar porque Deus está mandando. Não, com alegria, tá bom, só vou largar essa mulher porque Deus está mandando, mas que eu gosto. Como um amigo uma vez, eu posso falar que é amigo, português, ele disse, pastor Jaime, eu não bebo vinho, porque a igreja não aceita, mas que eu gosto. Não, meu irmão, você tem que servir a Deus com alegria. É verdade, obedecer com alegria ele recebeu o Senhor. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Porque o Zaqueu era avarento, publicano era avarento, amava, idolatrava o dinheiro, fazia qualquer coisa pelo dinheiro. O negócio dele era garantir o futuro dele e da família dele. O negócio dele era se dar bem, mas quando Jesus entra, o homem perde isso aí. Mas é o mais importante, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Amado, ninguém mesmo, ninguém. É impossível quando Jesus entra que a pessoa continue a mesma. Quando Jesus entra, as coisas mudam. A pessoa diz, Deus, se eu tenho ofendido alguém, eu vou pedir perdão para essa pessoa. Porque a dívida que ele tinha com alguém era financeira. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Tem gente que você tem uma dívida com alguém, não é financeira. Irmão, é um pedido de desculpa que você tem que dar. É um pedido de perdão, você ofendeu aquela pessoa. Se eu te ofendi, se eu menti para você, não adianta eu pedir perdão para Deus só. Eu tenho que me acertar contigo. Eu tenho que restituir a verdade para você. Eu tenho que chegar e falar a verdade. Ele cumpriu a lei. Na lei era assim, 4 vezes tinha que restituir. Matou um boi, tinha que dar 4 bois. Ele estava restituindo segundo a lei. Nós estamos na graça, fale a verdade. Eu tenho que restituir a verdade. Amigo, eu queria que você me perdoasse, porque aquele dia eu faltei com a verdade. Eu não falei toda a verdade para você. Tem misericórdia. Se ele não tiver, é problema dele agora. Amigo, você não vai, entenda bem, ter o quê? O que o Zaqueu teve, o que o Bartimeu teve. O que Zaqueu teve? E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Será que a salvação já entrou na sua casa? Já entrou na sua vida? Não vai entrar, porque quando Jesus entra, porque às vezes nós temos uma visitação dele. Missionário que conta, que um dia umas irmãs reunidas estavam orando, e foi bonita a oração. Elas oraram, buscaram a Deus, sabe, falaram com Deus, e a irmã contou missionário, mas que visitação bonita. E o missionário perguntou, o que aconteceu? Como assim? Tinha alguém doente lá? O doente ficou curado? Às vezes Jesus visita, mas não acontece nada, porque você não se abre. Jesus estava visitando a casa de Zaqueu. Zaqueu não perdeu a oportunidade. Ele abriu o coração. Então ele foi. Quando você sente o toque dele, é a visitação. Era para você se acertar. Você diz, Jesus, se eu tenho odiado alguém, eu não vou odiar mais, Jesus.
Jesus, se eu tenho desejado, cobiçado alguém, eu não vou cobiçar mais o que é errado. Jesus, se eu tenho falado mal de alguém, eu não vou falar mais. Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Verdade. Se eu defraudei a nação, eu vou restituir. E às vezes a pessoa não consegue. A salvação não entra. A salvação nós já aprendemos que é uma palavra inclusiva. Quer dizer, cura, libertação. Você até tem a visitação, você até se emociona, você até chora, você até se arrepia com a presença de Deus. E aí? Mas o quê? Mas o quê? Mudou de vida? Ou continua sendo avarento? Ou continua sendo prostituto? Desculpe, estou dizendo que é você. Mas é verdade. Quantas vezes a pessoa se emociona? Continua sendo mentiroso? Continua sendo avarento? Ou continua sendo pastor até mesmo enganador? Que até se emociona quando prega ou quando fala, mas não vive. Nós temos que acordar. Zaqueu, salvação entrou, Zaqueu. A salvação quando entra, essas coisas acontecem. Ô meu irmão, quando a salvação entra, quando Jesus entra, quando ele entra, a pessoa não é mais a mesma, ela não consegue ser mais a mesma. O Bartimeu não perdeu a oportunidade. Não, manda ele vir aqui, eu sou cego. Diz aí para ter misericórdia de mim, vim aqui me tocar. E era humano. Nunca, você não chega para um ceguinho, levanta e vem cá que eu vou te dar uma moeda. Não, você vai lá e coloca a moeda, dá o dinheiro, coloca no bolso dele, quando você tem condições de dar mais. Jesus fez um ato que não foi humano, aparentemente. Mas não, ele tinha algo maior para o Zaqueu, mas ele tinha que entregar aquela bênção no caminho. É só no caminho que ele entrega a bênção. Irmão, Deus tem salvação para toda a sua família. Mas quantas vezes ele te visita e você continua o mesmo? Você não diz, Jesus, eu perdoo o fulano, eu odiava, eu não vou odiar mais. Eu tinha bronca dele, eu não vou ter bronca mais. Jesus, o Senhor sabe que eu tenho desejado, eu não vou desejar mais, Jesus. Jesus, o Senhor sabe que eu devo uma satisfação para uma pessoa, eu estou devendo a verdade para o fulano, eu vou restituir a verdade para ele. Faz o voto com Deus, não voto financeiro não. Jesus, eu vou me acertar com quem eu tenho que me acertar, Jesus. Eu vou falar a verdade para quem eu tenho que falar. Aí, meu irmão, a salvação entra. Entra a salvação, entra a cura, entra milagre, entra até mais do que você pode pedir ou pensar. Amém?